Vitor Roque. Eu não sei o que é que você tá falando, Cascão. Vitor Roque. Por que é Tigrinho? Por que eu também não sei. Mas é Tigrinho. Colocaram apelido nele. Porque quando ele faz gol, ele faz assim, ó. Fazia tempo, ele tava com as unhas cortadas. Aí, depois do tempo todo, ela cresceu, agora ele voltou a ser tigre. Bota o Vitor Roque aí, velho. Entrou o Alan também, né? Acho que foram duas mudanças. E sai jogando errado, o Vasco ganhou, vai pintar o gol do Palmeiras, Vitor Roque bateu! Finalmente desencanta e faz o gol dele com a camisa do Verdão. Deu uma bobeira danada o time do Vasco. Aí já veio do Fernando Diniz, né? Vai assumir, né? Tá sendo cotado, já estão treinando. Já estão treinando. Fala, Fernando Diniz vai ser treinador, então vamos treinar aquela saidinha. E aí, que aconteceu? 1-0. Já começou a entregar. Essa pressão, não, mas aí é mérito também do Abel que pressiona. A pressão do Abel foi sensacional, velho. O Abel manda pressionar assim, eu acho inadmissível você tomar um gol desse no profissional valendo 3 pontos. Porque ele já faz isso faz tempo, né? Não dá pra tomar um gol como esse aí. Contra o Palmeiras ainda. Jogo equilibrado contra o Palmeiras. Eu só quero o gol, não quero os melhores momentos. Você vai dar entregar a bola ali logo pro Rios e o Estevão. Aí saiu o gol por causa do Rios, hein? O Rios pressionou. O Rios deu o bote, pá. Mas olha, coisa impressionante. Eu acho tão absurdo, porque assim, quando você vai fazer essa jogadinha ensaiada ali, você tem que ter superioridade numérica. Você aproveita a presença do goleiro para ter uma superioridade. Só que os dois ficaram juntos. Quer dizer, você perdeu a superioridade, um do lado do outro. Um marca 2, o Rios marcou 2. Dois negros, e aí roubou a bola. Dois negros burro. É burrice, velho. E outra coisa, quando você vai sair a jogada, sair uma bola dessa daí, o cara que tem que sair jogando é o cara melhor, o cara que tem um passe bom. O Hugo Moura, pelo amor de Deus, pô. O Hugo Moura, ele chutou com miguinho do pé, pô. Miguinho. Pô, do pé tá louco, Entregou a bola pô. pro Estevão só. Entregou logo a bola pra quem? Pro Estevão. Bota a bola pra lateral, pô. Chuta pro escanteio, faz qualquer coisa. Segura aí, ó. Olha a marcação, segura aí. Segura aí, dá a marcação. E tem uma imagem de cima que é impressionante o time do Palmeiras, eles marcando o time do Vasco na série de bola, meu irmão. Essa aí, ó. Bota aqui no telão. Bota no telão aqui. Dá uma olhada. Quem que tá livre? Só tem 2 caras livres. O goleiro e o Tar do Hugo. O restante tá tudo marcado. Os dois estão juntos e o Rios marca os dois. Não, brincadeira. Dá uma olhada aí, ó. Cara, é incrível isso. Ele é destro e vai puxar pra esquerda ainda. Olha isso. Se eu sou destro... Puxa pra direita. Puxa pra direita, pô. Se der uma coisa errada, eu tenho a direita pra chutar. Olha o time, olha a marcação da defesa do Palmeiras. Tem uma sobra lá ainda. Não, dá uma olhada só a marcação. Onde tá o Everton? Olha só o time. Não dá pra dar... A gente tá vendo isso de uma maneira melhor, gente. Dá só aqui, fazendo favor. Só eles ali. Só a marcação. Dá pra colocar, Sidão? Quem que é? Vai lá. Não dá pra... Ah, isso! Dá uma olhada. Já era. Já Elvis, meu irmão. Não tem ninguém pra passar você a bola. tá achando que o cara ali tá livre? Tem o de laranja ali que marca o do meio ainda, ó. Que marca também. Marca também. Não quer deixar jogar, né? Não, deixa Ainda jogar, mais pro não. Palmeiras, né? Maldade. Maldade com a arbitragem. Rapaz, ó, o Palmeiras, pra mim, o Palmeiras ganha Libertadores, briga pro título do Brasileiro, pau a pau com o Flamengo e vai ficar muito forte na Copa do Brasil. Meu irmão, dos 3 títulos, o Palmeiras vai brigar pelos 3 títulos. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Esquece, irmão. E o Bimundial, hein? Mano, Mundial? E o Bimundial. Bimundial também. Vamos pra cima, é Bimundial. O quê? Bimundial também, vamos pra cima. Bimundial. Até ele ri. Ai, pelo amor de Deus, até ele ri. Garotinho, chega de ter... Ao time titular que tem, principalmente. Vamos começar falando, então, do, por enquanto, líder do campeonato dessa 7ª rodada.
o Palmeiras que venceu o Vasco jogando no Mané Garrincha, fora de casa, o mando era do Vasco, mas vendido para Brasília. Vamos trazer o Edu Rodrigues, então, para o papo com a gente aqui no Tá Na Área, para falar um pouquinho desse Palmeiras, porque já venceu ontem, mas hoje já teve treino, já está pensando em quarta-feira, né? Tem confronto pela Libertadores, vai jogar contra o Cerro, fora de casa. Tendo em vista ontem, Edu, os principais jogadores em campo, a tendência é dar uma mesclada, poupar alguns para esse jogo de quarta-feira, até pelo retrospecto 100% nessa Libertadores. O que você imagina, amigo? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Tá Na Área. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os amigos que estão na mesa e nos assistindo em casa. Só para começar, o Bené se comportou, tá? No final de semana, Camila. Foi tudo certo. E falando já, né, sobre esse Palmeiras de quarta-feira, o Palmeiras treinou, como você bem disse, se reapresentou nessa segunda-feira. É muito fácil essa logística do Palmeiras, né? Porque faz esses voos com um avião, geralmente da presidente Leila Pereira. Então, o Palmeiras sempre sai muito rápido das cidades que fica. Então, já se reapresentou. E aí as novidades, né? Que o Palmeiras teve aí, pode ter o retorno de Marcos Rocha para essa partida, pelo menos para o banco de reserva. É uma possibilidade. E o Palmeiras zerando praticamente esse departamento médico. Se tem boa notícia dentro de campo, fora dele também, o Palmeiras tem recebido algumas boas notícias, né? Se confirmar essa volta do Marcos Rocha, só vai ter aí o Mikael e o Bruno Rodrigues, que já passa aí por uma fase muito complicada, foram 2 cirurgias, então podemos contar aí pelo menos só com o Mikael neste momento, próximo de retornar, e aí o Palmeiras entra para essa reta final de Conmebol Libertadores, né, dessa fase de grupos de Conmebol Libertadores, com o seu elenco praticamente completo. E aí tem sido uma boa possibilidade para o Abel Ferreira descansar alguns jogadores, então a gente espera que contra o Cerro Porteño no Paraguai o Palmeiras tenha algumas mudanças no time em relação àquela que entrou contra o Vasco. A gente não sabe, né? A gente até debateu hoje aqui no podcast do GE Palmeiras, que o Palmeiras, assim, a gente não sabe elencar muito bem quem é titular ali no meio de campo, por exemplo. Ele usa o Lucas Evangelista, usa o Aníbal Moreno, e em outro jogo vai usar o Richard Rios junto com o Emiliano Martinez. O Paulinho, será que enfim vai ter uma chance no time titular e o Facundo Torres descansa? Pode ser uma possibilidade. O Felipe Anderson dá lugar ao Veiga, que voltou. Ainda tem o Maurício. Assim, tem tanta gente no time que o Abel tem essa possibilidade, né, de mesclar, de descansar alguns jogadores. Então a gente espera sim que tenha algumas mudanças. Na zaga, quem sabe o Murilo retorne para jogar ao lado do Gustavo Gomes, ou ele descansa e coloca Bruno Fux, de Naves. Tem muitas opções, então é difícil, né? A gente monta aqueles campinhos pré-jogo do Palmeiras e toda vez a gente tem dificuldade porque são muitas boas opções e com o departamento médico agora praticamente vazio, o Abel pode usar e abusar aí das suas táticas e possibilidades nesse time aí que tem sobrado, né? Talvez o futebol, né, como o Coutinho bem falou aí no começo, não foi um futebol exuberante, mas o Palmeiras vence, é consistente, é muito difícil de ser vazado, a não ser quase nessa bola aí que vocês estão vendo agora que o Jair tirou em cima da linha, mas é uma equipe que não sofre, vai pontuando e já pode, inclusive, se classificar para a próxima fase da Libertadores na quarta-feira. Se vencer, já está classificado pelo menos com a segunda posição. E vale destacar, né, essa quantidade de peças que o Abel tem, né, Raed? O Palmeiras terminou o jogo de ontem com Maurício e Veiga no banco. Reservas não utilizados, jogadores que em outros momentos foram muito importantes para o Palmeiras. O Maurício, por exemplo, em 2025, até se lesionar, ele vinha sendo o grande destaque do time. O Veiga não preciso nem dizer, nos últimos anos, e o Abel até destacou isso também na entrevista coletiva ontem em Brasília. Quantas boas opções para mexer no time também, né? Jogadores versáteis, o Abel Ferreira tem. E no final de tudo, Bené, você, para montar um bom time, você tem que fazer a soma das qualidades daqueles jogadores para melhor encaixar ao adversário. E quando você termina um jogo com Veiga e Maurício no banco, como foi o caso, significa que o Abel entendeu que ele não precisava de um meia criador para atacar o sistema defensivo do Vasco. Então, ele poderia terminar o jogo da maneira como ele terminou, usando a velocidade, os lados do campo, a tentativa dos jogadores ali, o Richard Rios pisando muito, essa recuperação de bola na linha alta do Richard Rios mostra como é que foi esse jogo, né? O volante que pisa na área, o volante que quebra, que muda a linha de marcação. Então, ele identificou que não precisava utilizar e quando você tem muitas opções, você acaba optando por alguma no caso do jogo de sábado contra o Vasco, essa opção do Abel fez ali os 3 pontos, o Palmeiras conseguiu a vitória e tornou-se líder do campeonato.
Agora, pensando nesse Palmeiras, né, Coutinho, como a gente tem chamado a atenção para o crescimento mesmo, né, de desempenho desse time nas últimas partidas, essa sequência que vem de vitórias, e principalmente, né, na Libertadores é o único time 100% nessa primeira fase, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro com essa sequência, mas tem alguns aspectos que continuam ligando um alerta ali para o Abel. Ontem não foi diferente, um Palmeiras que finaliza, chega muito ao gol, mas nem sempre com qualidade, seja para finalizar dentro do gol, seja para transformar em gols mesmo. Tanto é que ontem os amigos até destacaram lá no GE as 17 finalizações, sendo só 2 delas no alvo, né? Ali na meta e o gol sendo marcado nesse erro de saída de bola também do Vasco. É algo que precisa estar ali dentro do alerta do Abel, que conseguiu fazer esse time crescer com algumas mexidas, tem conseguido gerir esse elenco, mas ainda tem algum ajuste fino, né? Ah, sim, sem dúvida, né? Não existe time perfeito, né, Camila? Assim, não... Toda equipe tem alguma coisa para você ajustar. Eu acho que esse é um problema menor do que, por exemplo, se o Palmeiras não conseguisse chegar à área adversária para finalizar, ou se fosse um time próximo do que foi em boa parte do Campeonato Paulista, muito dependente da bola no Estevão para ele desequilibrar. Aliás, o Estevão por dentro, eu até falei sobre isso aqui na sexta-feira, ele oferece novas possibilidades ao Abel, né? Porque o time deixou de ser muito dependente do lado direito do campo e pôde variar mais, né? Aonde termina as jogadas, o próprio Estevão tem um pouco mais de liberdade. Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, fez algumas trocas de posição com o Felipe Anderson. Se entenderam bem nesse sentido. E aí, é claro, vai ser um problema depois para Abel resolver. Quem é que vai sair para o jogador que estiver fora do time pedindo passagem entrar? A gente citou aqui o Veiga e o Maurício, que nem entraram ontem. O Abel sabe que não tem o Estevão a partir de julho, né? Mas essa mudança vai ser obrigatória. Por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes. Sim. Que ali vai ter uma parada, né? Os clubes terão ali pelo menos uma semana e alguns dias para até a estreia na Copa do Mundo de Clubes. E aí eles vão jogar. E aí meio que iguala todo mundo, né? No treinamento, os jogadores certamente estão ali se preparando, se esmerando para chegar naquele momento ali na ponta dos cascos. E aí alguém pode pedir passagem no treinamento. E aí quem é que sai, quem é que fica, né? É um desafio que ele vai ter, um desafio bom. Eu acho que essa questão das finalizações, Camila, para mim o Palmeiras muitas vezes, ele pode ser um pouco mais paciente quando ele se aproxima da área. Como é um time que circula a bola muito rápido, às vezes ele gera vantagem, ele consegue se aproximar da área em condições de até não é nem enfeitar mais a jogada, é tomar uma melhor decisão mesmo. E ele acaba finalizando mais rápido, ele acaba terminando a jogada mais rápido do que poderia fazer. Ontem, no jogo contra o Vasco, não aconteceu nem tanto. Acho que não foi muito o caso do jogo de ontem, não. Mas em outras partidas já andou acontecendo já. Edu, outro ponto que o Abel Ferreira tocou na entrevista coletiva dele tem a ver com a paciência com alguns jogadores. Claro que a gente fala do Vitor Roque, que esse gol demorou, e eu uso demorou entre aspas para sair, porque acontece com qualquer atacante de qualidade passar um período sem marcar. Mas também para falar do Giai, né, cara? Que é um cara que salvou um gol quase certo do Vasco, e vem desempenhando um bom papel, né? Na ausência de Mike e Marcos Rocha. O Giai, que foi muito contestado no ano passado quando foi contratado, está ganhando seu espaço no time e tem jogado bem, né? Exato, Bené. E assim, não só o Giai, né? O Giai é um dos maiores exemplos dessa paciência que o torcedor não teve. Inclusive hoje, né, no debate que a gente teve ali, o Thiago Ferri, meu companheiro de setorismo do Palmeiras, ele até citou, né, que o começo do ano do Palmeiras, ele começa talvez de uma forma um pouco errada, com a presidente Leila Pereira falando que gostaria de reforços nível A, reforços estrelares. Tentaram Andreas Pereira, tentaram no ano passado o Gabigol, sondaram Gabriel Jesus, e houve uma frustração da torcida, que perdeu a paciência, porque veio, ao invés de vir esses jogadores com grande nome, veio o Emiliano Martinez, que não tinha um grande estofo, estava jogando no futebol dinamarquês, vieram outros jogadores, o próprio Giai, né, que no São Lourenço, ano passado, era um destaque, só que não conseguiu jogar no ano passado, não começou bem esse ano, e aí vem o Vitor Roque, o torcedor aí, a paciência volta um pouco, até ele não foi contestado, né, foram 13 jogos sem marcar gols e ele não teve uma contestação muito forte por parte da torcida, mas aconteceu com outros jogadores, por conta talvez dessa expectativa criada pelo próprio clube no começo do ano,